O que você faria se alguém lhe provasse que o que você acredita não é verdade? Bem, eu respeito toda e qualquer crença, mas nesse momento, de maneira bem breve, gostaria de dizer que a Trindade não é um ensino bíblico. E nós podemos dizer e provar em diversos textos da Bíblia que a Trindade não suporta um escrutínio, uma análise profunda à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Por exemplo, um texto que não suporta a Trindade é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6. Eu estou usando aqui a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Aqueles que defendem a Trindade dizem que Deus é três pessoas num só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Bem, em 1 carta aos Coríntios 8,6, o apóstolo Paulo aqui identifica claramente quem é o único Deus da Bíblia. Será que é a Trindade? Será que são três pessoas num só Deus? O texto diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, a Trindade. Acho que eu li errado, não é verdade? Todavia, para nós, há um só Deus, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num só Deus. É isso que está escrito no texto? É óbvio que não. O texto diz que, para nós, há um só Deus, o Pai. O Pai. O apóstolo Paulo, aqui inspirado por Deus, identifica o único Deus da Bíblia como sendo o Pai. Sim, o Pai é o único Deus da Bíblia. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que o Pai é o único Deus da Bíblia? O texto prossegue: de quem é tudo e para quem nós vivemos. Note, tudo é do Pai. O Pai é o ser necessário. Tudo o que existe procede do Pai. O Filho procede de quem? De quem Jesus procede? Do Pai. De quem emana o Espírito Santo? Jesus teve que rogar ao Pai o Espírito Santo. E nós pedimos a Deus o Espírito Santo. Portanto, tudo procede do Pai, inclusive o Filho e o Espírito Santo. Mas aquele que defende a doutrina da Trindade, mesmo vendo que o texto não cita o Espírito Santo, mas num esforço para defender essa doutrina pagã, diz o seguinte: mas o texto diz que há um só Senhor Jesus Cristo. Realmente, o texto diz isso. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Sim, Jesus Cristo é o nosso único Senhor. Mas será que aqui está dizendo que Jesus é o todo-poderoso, o único Deus? Não, aqui está dizendo que Jesus é o único Senhor, não o único Deus. Pare e pense. Alguém poderia fazer de Deus o todo-poderoso Senhor? Será que alguém poderia designar a Deus como Senhor? É claro que não. E é neste sentido que Jesus Cristo é Senhor. Veja comigo aqui na mesma Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 36. Veremos o motivo de Jesus ser chamado de Senhor. E nós concordamos com a Bíblia. Encaramos Jesus como o único Senhor. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, note, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus foi feito Senhor. E quem fez de Jesus Senhor? O texto diz, Deus o fez. Deus o fez Senhor. Então nós, testemunhos de Jeová, encaramos Jesus Cristo como Senhor. Porque a Bíblia diz para nós o encararmos assim. Mas quando nós encaramos Jesus como Senhor, é para a honra e glória de quem? A Bíblia responde. Deixa que a Bíblia fale. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, o versículo 11. Diz assim: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do próprio Jesus. Não, eu li errado. O texto diz, para a glória de Deus Pai. Como diz o texto Receptus também, para a glória de Deus, o Pai. Então, nós encaramos Jesus como Senhor para a glória do Pai. Por isso, encare Deus
Encare a Deus como a Bíblia pede para você encarar. A Trindade não existe. O único Deus verdadeiro é Jeová, o Jeová, o soberano Senhor, o Pai, Jeová.